palavra nos nossos corações para nos edificar. Hoje vamos estar analisando sobre as provisões do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Claro que vamos passar de uma forma panorâmica em cada uma delas. Não teremos tempo para nós analisarmos todas as providências do Senhor. Claro que começa desde a criação e até a consumação dos séculos. Tudo está envolto à providência do Senhor. Irmãos, o assunto da providência ele tem sido muito esquecido em nossas vidas, embora nós não vemos de fato pessoas que descansam no Senhor com relação àquilo que concerne a sua providência. Então, com isso, muitos dos nossos irmãos, eles enfraquecem. Estou falando de uma forma geral, cristianismo no mundo inteiro. Se nós não compreendermos a providência do Senhor, as suas provisões para cada uma das nossas necessidades, a nossa tendência é sempre enfraquecer na fé e sempre duvidarmos do Senhor, da sua palavra. Mas quando nós então compreendemos, primeiro, quem é o nosso Deus e o Pai, é um dos nomes dele, Jeová Jiré, é o Deus que proverá. O que ele pode prover nas nossas vidas, irmãos? Tudo. Quais são as nossas necessidades? De tudo. Então nós temos somente ele pode prover cada uma das nossas necessidades. Vamos iniciar então lendo um texto aqui de Filipenses 4, versículo 19, texto muito conhecido nosso, porém temos que verificar aqui alguns detalhes importantes, lembrando que vocês sabem, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, como todas as suas cartas, como todos os livros da Bíblia. Foram os homens que escreveram, mas inspirados pelo Espírito do Senhor, ou seja, foi Deus quem quis que fossem escritos dessa maneira. Nunca é da vontade humana, nenhuma palavra, nenhuma profecia partiu de uma interpretação humana. Foram homens santos de Deus que falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos a Bíblia. Irmãos, poderíamos dizer, sem medo de errar, a Bíblia para nós, ela é uma fonte de riquezas, ela é um tesouro inesgotável de riquezas espirituais para cada um de seus filhos. Todas as promessas na palavra de Deus são voltadas para a igreja e para cada um de nós, membros do corpo de Cristo individualmente. Então Deus fez uma promessa coletiva, Deus fez uma promessa individual e pessoal para cada um de nós, para que nós nos alegrássemos, vivêssemos uma vida nesse mundo apesar de tantas dificuldades, tribulações, problemas. Tudo isso também, até as tribulações, são providências do Senhor para o nosso crescimento espiritual. Então, isso é maravilhoso, irmãos. Então, aqui, quando o apóstolo Paulo estava preso, ele recebeu, irmãos, muitos donativos dos irmãos de Filipos. Não que aqueles irmãos eram ricos. Depois Paulo vai mostrar lá em 2 Coríntios capítulo 8, que eles queriam, que eles estavam até brigando por fazer parte desta contribuição com o apóstolo Paulo. Eles queriam contribuir, porque eles sabiam que a retribuição vem da parte do Senhor. Lembra lá em Lucas 6,38, está escrito assim: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Então o apóstolo Paulo, ele foi muito enriquecido com os irmãos ali de Filipos, que enviaram doações para ele, aliás, o apóstolo Paulo, através de Epafrodito, aquele querido irmão que também tinha uma mentalidade do Senhor, juntamente com Timóteo. Eram aqueles que auxiliavam Paulo.
eles estavam crescendo, então eles viajavam sozinhos. Isso era maravilhoso. Agora você imagina só, os filipenses enviaram para Paulo os donativos para o suprimento das suas necessidades por providências divinas, irmãos. Então, e o que os filipenses receberam? Uma carta inspirada pelo Espírito, ou podemos dizer, uma carta de Deus para os filipenses, e que também contribui para o nosso crescimento, para o nosso avanço no Senhor também. Imagina só, eles deram tantos donativos e receberam uma carta, que era uma carta, mas aqui nós sabemos que ela tem 4 capítulos. E que capítulos maravilhosos! A carta aos Filipenses, ela é muito interessante, irmãos, porque nós temos que dividir ela assim. No primeiro capítulo é Cristo o nosso viver. Cristo o nosso viver. Todo o capítulo primeiro. No capítulo 2 é Cristo como a nossa mente. Cristo a nossa mente. E no capítulo 3, Cristo é o nosso alvo. E no capítulo 4, Cristo é a nossa suficiência. Você vê que riqueza que aqueles irmãos Filipos, eles receberam da parte do Senhor através do apóstolo Paulo. Porque, irmãos, claro que naquilo que concerne as necessidades físicas, um dos pontos é a questão do alimento. Irmãos, você nunca tenha dúvida, quando de fato você puder ajudar alguém naquilo que seja necessário para as necessidades físicas de uma pessoa, principalmente de um irmão, o Senhor não vai esquecer de lhe retribuir. O Senhor Jesus, ele disse assim para os seus discípulos: qualquer um, então não apenas os discípulos, mas qualquer um que der, ainda que seja um copo de água fria, a um desses meus pequenininhos, não ficará sem receber o seu galardão. Então, irmãos, nós temos que aprender com o nosso Senhor, sermos doadores. Entende, irmãos? Um coração doador é um coração do nosso Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu tudo para cada um de nós. Então aqui, veja o que o apóstolo Paulo disse para os filipenses e também para nós, com relação a tudo aquilo que Paulo havia recebido dos irmãos filipenses. Ele disse assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, há de prover em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Irmãos, vocês observaram aqui que todas essas necessidades seriam supridas em Cristo. Qual que é a lição aqui interessante para nós? Que fora de Cristo, Deus não tem suprimento para ninguém. Fora de Cristo, Deus não tem bênção para ninguém. Então, queridos, Ele vai suprir em Cristo Jesus, mas é segundo a riqueza da sua glória, cada uma da sua necessidade, cada uma especificamente. Então, isso aqui, quando fala cada uma de vossas necessidades, isso engloba também as nossas necessidades físicas, as emocionais e espirituais. Deus sempre vai suprir na mesma medida. Vocês percebem que hoje em dia, quando você tem relacionamento com as pessoas, você nem precisa de perguntar nada, ela já vem, o que ela despeja sobre a sua vida? Necessidades de muitas coisas, necessidade disso, necessidade daquilo, necessidade que o filho seja obediente, necessidade, uma série de coisas, irmãos. Então, graças ao Senhor, porque eu e você, nós tivemos o privilégio, pela graça, de crermos em Cristo Jesus, e temos aquele que é o
provedor de todas as coisas, morando dentro de nós. Mas você está dizendo que eu não posso, às vezes, ter necessidade de algo? Pode ter sim. Mas, irmãos, lembra que nessa mesma carta, o que o apóstolo disse sobre o consolo que nós teríamos em nossas faltas? Muitas vezes. Porque Paulo, ele disse assim, Filipenses aqui, no mesmo capítulo, volta um pouquinho para trás aqui. Olha aqui o versículo 11. Essa carta, ela é preciosíssima, irmão. É uma carta maravilhosa, vamos dizer assim. Paulo está dizendo: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, um detalhe aqui que é importante, nos chama muito a nossa atenção. A vida de um contentamento em Cristo Jesus é algo que temos que aprender. Quando nós estamos contentes nele, obviamente que qualquer situação nós vamos ter a mesma expressão de louvor. Entende, irmãos? Porque aí o Salmo 34 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Irmãos, será que isto é realidade em nós? Será que louvamos o Senhor em todo o tempo? Eu sei que é muito duro, muito difícil, quando nós estamos passando por uma situação de perda, uma situação de injustiça, onde somos pressionados, estarmos contentes. E quando a pressão vem sobre nós, ela tende a nos sufocar, a deixar a gente com o rosto na lona. Mas, irmãos, nós não podemos nos esquecer de que aquele que habita em nós é o Senhor Todo-Poderoso, e que quando nós dependemos dele, irmãos, ele não vai falhar. A questão de dependência é quando nós cremos quando vem a adversidade, perda. Porque quando nós perdemos, irmãos, a gente fica muito triste com alguma coisa, mas toda a nossa perda, isso vai envolver muitos ganhos. Primeiro, para a nossa vida espiritual. Segundo, para a nossa vida em experiência. E terceiro, o Senhor sempre tem o melhor para nós. Sempre. Então, agora, olha o versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Irmãos, isso aqui não é utopia. Paulo está falando de realidades vivenciadas, experimentadas por ele. E naquela época era, talvez, vamos dizer assim, 1000 vezes mais difíceis do que hoje. Ele está dizendo: eu sei estar humilhado, porque todo cristão que tem o pedigree, todo cristão que passou pela cruz, e estar crucificado com Cristo já é uma humilhação, porque a cruz, ela destrói a nossa mania de grandeza, a nossa mania de querer ser sempre o melhor. Nós nunca seremos os melhores, irmãos, nós já somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando nós reconhecemos que temos a aprovação de Deus e que somos especiais do Senhor, antes nós não éramos pecadores, vivíamos em delitos e pecados, mas hoje em Cristo Jesus, nós somos um povo separado, um povo santo, um povo que, se você parar para analisar, diante de mais de 8 bilhões que é a população mundial, você foi escolhido pelo Senhor para pertencer a Ele, para ser separado dEle. Ele passou em cima de milhões de pessoas, mas Ele olhou para você e sabia que eu e você nós iríamos crer na obra consumada do Calvário. Então isso nos torna pessoas diferenciadas, como está lá em Malaquias. Então vocês vão ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então, queridos,
ele tem experiência, já tem experiência. Essa palavra aqui, experiência, no original, ela significa caráter provado. Irmãos, não adianta você dizer para mim e eu dizer para você que nós temos caráter. O caráter, você não vai dizer para ninguém quando você tem, é quando você passou por uma experiência, aí o teu caráter foi provado, aprovado pelo Senhor. O Senhor sabe se nós somos bom caráter ou mau caráter. Entende, irmãos? Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, já tenho experiências em todas as circunstâncias, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Presta atenção, Jesus fortalecia ele onde? Quando ele tinha abundância? Com certeza. Mas também quando Paulo estava passando por necessidades, ele também era fortalecido pelo Senhor. A palavra fortalecido, a ideia aqui é de um consolo inexplicável. Você passa por aquilo, você sente um queimar, arder o coração, sabendo que Ele está contigo, te provando. E você sabe que aquela provação, ela vai passar e que você vai ganhar uma belíssima experiência, caráter provado. Irmãos, é tão ruim você conversar com pessoas que não têm um caráter provado. Fala da experiência de outros sem contudo ter aquela experiência, como que se fosse sua. O Senhor conhece os nossos corações, irmãos. Ele sabe aqueles que de fato têm ganhado experiências e seu caráter tem sido provado. Isso você não precisa nem falar que tem. As pessoas que te conhecem falarão assim, olha, aquela pessoa, ela é uma pessoa de caráter. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, louvamos ao Senhor por isso. Queridos, se você e eu cremos no Senhor, nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Hoje nós vamos pegar alguns ecos lá do Antigo Testamento, naquilo que concerne as necessidades, e nós vamos entender, irmãos, como filhos de Deus, o que Ele tem feito por nós, as promessas que Ele fez através dos seus filhos, que essas promessas chegaram até nós, e ela tem que ser desenvolvida através de nós. Não é nada automático, irmãos. Como dissemos no domingo passado, santidade não é algo automático. Formação de Cristo em nós não é algo automático. Para ser uma pessoa cortês, para ser uma pessoa educada, sensível, não é automático. O Senhor tem que trabalhar conosco. Senão nós vamos camuflar aquilo que as pessoas estão ensinando, vamos pegar para nós, vamos nos esforçar a ser daquela maneira. Isso vai acabar mal. Então nós temos que primeiro ser treinados pelo Espírito do Senhor. Senhor, faz-me de mim uma pessoa cortês. É uma necessidade nossa. Nós não temos necessidade de ser pessoas simpáticas, empáticas, que tem empatia. O que é ter empatia? Se colocar no lugar da outra pessoa. Entende, irmãos? Como assim? Nós não temos dificuldade em falar mal um dos outros. Temos? Não temos. Mas quando você falar mal daquela pessoa, se coloca no lugar dela. Veja o que ela tem passado, ou procura conhecer aquela pessoa. Quando você descobrir as necessidades daquelas pessoas, você vai amá-la. Irmãos, eu falando de experiências reais. Quantas pessoas já passou pela minha vida que eu de fato tinha até uma certa repugnância. Quando eu comecei a conhecer aquela pessoa, comecei a amar. Interessante, nós que temos a vida de Cristo, quando descobrimos que aquelas pessoas que tanto nos ofendem, tanto nos machucam, elas são pessoas carentes, são pessoas machucadas, pessoas feridas. Então nós temos o bálsamo de Gileade,
para tratar da necessidade com aquela pessoa. Às vezes ela precisa de ser ouvida, ser escutada. Há uma necessidade de falar, de soltar tudo aquilo para fora. Só escuta e depois vamos orar. E começa a criar vínculo com aquela pessoa. Você começa a amar aquela pessoa tão detestável. Ela é uma amada pelo Senhor. Entende, irmãos? O nosso Deus e Pai é um Pai prático, não é um Pai assim, Deus me deu uma revelação na palavra, que lindo que foi, sim, mas aquilo que Ele revelou no seu coração pela palavra, Ele deseja formar no seu coração também essas verdades. E como é maravilhoso isso, irmãos. Agora, se você é um filho, uma filha de Deus em Cristo Jesus, guarde bem isto aqui. Ele, o Pai, sempre vai te suster. Ele te sustentará. Sempre. Não esqueça disso, por favor. Vamos dar uma olhada lá em Gênesis capítulo 48, versículo 15 e 16. Olha aqui, irmãos, o que Jacó disse. Gênesis 48, versículo 15 e 16. Presta atenção aqui, irmãos, e guarde essas verdades no seu coração, porque elas são fundamentais para nós que somos seus filhos amados. Diz assim a palavra. Gênesis 48, versículo 15. Aqui, que quando Jacó então, ele estava doente, enfermo, e ele foi abençoar José e também a seus filhos. Ele diz assim no versículo 15. Irmãos, são um capítulo lindo para se lermos. Vocês lerem a história de Jacó, vocês ficarão encantados e muito edificados. Ele diz aqui no versículo 15, presta atenção. E abençoou a José dizendo, olha, irmãos, que coisa linda. O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. Aqui era Jacó falando. Depois vocês sabem que ele também se tornou um dos pais. Deus vai dizer sempre, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas aqui Jacó estava vivo ainda. Então ele diz o seguinte, o Deus de meus pais, Abraão e Isaque, o Deus, agora presta atenção, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Olha, irmãos, aqui. Então Jacó, apesar de ser um deturpador, um enganador, um trapaceiro, Deus o sustentou, a vida dele até este dia. Agora diz assim, o anjo. Isso aqui não é um anjo, igual aí muitos falam, o anjo, os anjos. Não, aqui é o anjo, letra maiúscula. Aqui está se referindo ao Senhor Jesus, o anjo que me tem livrado de todo mal, graças ao Senhor, irmãos. É uma grande necessidade nossa sermos guardados, livrados de todo mal. Então, este anjo, que é o próprio Senhor Jesus, mora dentro de nós. Que lindo é isso, irmãos. Lembra? Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Você acha que anjo abençoa alguém, como diz aí muitos que... Não. O anjo me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Quem que é o abençoador? Lembra de Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, ou tem nos abençoado, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus está dizendo, as minhas bênçãos estão todas no meu Filho Jesus. E Jesus poderia dizer o seguinte, lá em João capítulo 16, tudo que meu Pai tem é meu. Meu Pai me deu tudo para mim. Então Ele só irá nos satisfazer as nossas necessidades
em Cristo. Fora de Cristo não tem necessidade suprida, absolutamente nenhuma, irmãos. Então, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra, mas com as necessidades supridas. Queridos, lembre-se de uma coisa: é em Cristo que nós temos as nossas necessidades supridas. Fora de Cristo não temos absolutamente nada. Então, quando nós estamos em necessidades, e vamos estar em necessidades muitas vezes, nós somos instados a procurar Deus na condição de nosso Pai Celestial. Porque, irmãos, vocês sabem, eu também sei, é atribuição de um pai, guarde bem isso, de um pai prover as necessidades de seus filhos. Como é que nós sabemos disso? Foi o próprio Senhor Jesus quem disse isto para mim e para você. Ele disse lá em Mateus capítulo 7, olha que coisa linda, irmãos, que versículo precioso. Foi Jesus quem ensinou essas coisas para nós. Mateus capítulo 7, versículo 11, ele disse assim, olha que lindo aqui, irmãos, está tratando aqui com os discípulos, ele está terminando aqui o Sermão do Monte, mas ele disse assim, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o sentido aqui, vocês vão suprir a necessidade dos vossos filhos. Qual o pai aqui que não tem suprido as necessidades dos seus filhos? Irmão Guilherme, irmão César, todos vocês aqui, como não vamos suprir? Nós somos pais, nós vamos suprir, vamos fazer das tripas o coração, como tem um adágio aí muito popular. Os pais fazem da tripa coração para suprir os seus filhos. Não é assim? E ele continua dizendo, vocês que são maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais. Esse quanto mais aqui, o Espírito é de detalhes. Esse quanto mais é uma palavra que não tem medida, não tem limites. Quanto mais. Jesus está dizendo, se vocês que são pais, vocês dão boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o meu Pai, que Ele tem recursos infinitos. Meu Pai, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, queridos, não tem constrangimento em pedir para o Pai suprimento de necessidade. Entende, irmãos? Isso é precioso demais. Então, aqui fica claro para nós que é nossa responsabilidade em proclamar as bondades do Senhor, porque o nosso Deus é bom, Ele é o único que é bom neste universo, Ele é bom. Então proclamar a bondade dEle, tem muitos cânticos de louvor, que diz que Deus é bom, sua bondade é para todo sempre, Deus é bom, Ele é bom, não tem uma ideia equivocada de Deus. Deus é bom. Imagina, se Deus é bom até para os ímpios, imagine, irmãos, o cuidado que este Deus, que é um dos atributos deles, é bondade, benignidade, é para com seus filhos em suprir as nossas necessidades. Não é fantástico? Mas vamos dar uma olhada lá em Isaías, capítulo 63, vamos ler de 7 a 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 63, de 7 a 9. Veja que coisa tremenda nós temos aqui. Queridos, então, a palavra celebrarei é que eu vou contar com bastante alegria as bondades do Senhor. Ele diz assim, 63, versículo 7. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos.
Lembra que Ele vai nos suprir em Cristo, em glória em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades? Então, segundo os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo, repete de novo, a grande bondade para com a casa de Israel. Mas você pode dizer, mas isso aqui é para o povo de Israel. Lembra que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo 2, 28 e 29, dizendo o seguinte, que israelita não é aquele que é exteriormente, ou seja, aquele que nasceu em Israel, o israelita de Deus. Israelita é aquele que o é interiormente. Como nós podemos ser um israelita interiormente? É tendo, morando dentro de nós, aquele judeu, o galileu, o nazareno, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro israelita. Então, segundo a sua grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão, de novo, irmãos, das suas benignidades. Que tamanho que é a bondade dele? Do tamanho dele, bondades infinitas. Irmãos, você tem dúvida de que Ele não é capaz de suprir as nossas necessidades, as tuas necessidades? Claro que é, Ele é grande. Aí Ele diz assim, verso 8, porque Ele dizia, certamente eles são o meu povo. Que delícia, irmãos, pertencer a Ele. O Senhor tem uma predileção especial para com seus filhos, o meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Agora, olha o 9, irmãos. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Você acha que esse Deus e Pai é diferente? Não, irmãos. Então Ele sempre vai nos conduzir, conduzindo e também nos suprindo. Agora, tem um texto muito interessante lá no Novo Testamento, vocês conhecem, eu vou citar aqui para os irmãos, é Romanos 8,32, que diz assim, ora, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, pergunta o apóstolo Paulo, não nos dará graciosamente, você vê, com Ele, com Cristo, todas as coisas? Então eu vou ter, não, todas as coisas que concernem as suas necessidades. Que Cristo maravilhoso, irmãos. Então, agora, no Antigo Testamento, irmãos, Deus continua dizendo coisas incríveis para nós e seus filhos. Deus, olha, se você de fato ama o Senhor, amar o Senhor, tu irás muito se alegrar com o que eu vou citar para vocês aqui agora. Quando essa semana o Senhor falou comigo, eu estava preparando esse estudo, eu fiz com lágrimas, mas foi um momento tão gostoso, tão especial. Eu espero, irmãos, que você também, quando citar esse texto aqui, quando você lê, talvez se não chorar agora, mas depois você pode ir para a tua casa e ficar de joelhos e ler esse livro, e ler esses versículos que eu vou citar para você agora aqui, que são gloriosos, são maravilhosos, que concernem as nossas necessidades. Então vamos lá para esse texto. Leia com bastante atenção, não leia desprezivelmente, leia atentamente e deixa que o Espírito do Senhor toque o seu coração, porque é Ele falando sobre as suas necessidades futuras, que você vai ter muitas necessidades, mas elas serão supridas através dEle,
Cristo Jesus. Então vamos lá para o livro de 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ler aqui alguns versículos, o versículo 22 até o 24. E depois eu vou ler o contexto, para sermos mais impactados ainda. De 22 a 24 está escrito assim, 2 Samuel 7, de 22 até o 24, a Bíblia diz assim, olha que coisa linda, irmãos. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti. Irmãos, vocês entendem que os irmãos do passado eram heróis do Senhor? Olha que oração que ele fez, reconhecendo a majestade do Senhor. Grandíssimo, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti. Qual que era o foco de Davi? Ele. A minha alma tem sede do Deus, o Deus vivo. Irmãos, quando nós cremos de fato e dependemos dele, ninguém pode nos resistir. Aí aquela palavra de Romanos 8, que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu não conheço apenas a palavra dele, mas eu conheço que ele é grande. Ele é o Todo-Poderoso, e agindo ele, ninguém pode impedir. Pode se levantar o inferno inteiro, todos os inimigos meus aqui na face da terra, o Senhor é por mim, e Ele é quem irá batalhar as minhas batalhas. Há uma necessidade nossa aqui, irmãos, mas quando entregamos para Ele, irmãos, que coisa maravilhosa. Então Davi sabia que Ele era grande, e que não há semelhante a Ele, e não há outro Deus além de ti. Então Davi não tinha problema com ídolos, Davi tinha problema com seus desejos, mas depois Deus o restaurou, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Ele ouvia e cria naquilo que ouvia. Agora olha o 23, quem há como teu povo? Irmãos, você entende isso aqui? A grandiosidade que é a igreja, como o Senhor tem uns olhos especiais sobre a vida da igreja, sobre os seus povos, a ponto dele dizer através do profeta Zacarias, quem tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Quem é como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo. Nós somos o povo do Senhor, irmãos. Ele continua dizendo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Olha o 24. Estabeleceu o teu povo Israel, por teu povo, graças ao Senhor, para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. A ideia aqui é que o Senhor se revelou a Ele como Deus. Mas hoje, quando Cristo introduziu-nos em seu corpo, na sua morte e ressurreição, nós temos Ele como Deus, sim, não tenha dúvida disso. Ele é Deus, Ele é o único. Mas Ele é também o teu Pai e o meu Pai. É diferente, irmãos. Que coisa linda. Não ficou legal aqui? Mas, irmãos, agora vamos ver aqui, irmãos, os versículos 18 e 19, o contexto daquilo que Davi disse. Ele disse assim, olha só. Então, entrou o rei Davi na casa do Senhor. Irmãos, casa do Senhor. Qual que é a ideia aqui? De casa do Senhor. É que eu tenho um pai, e meu pai tem uma morada, meu pai tem uma casa. Ficou perante ele e disse, você sabe qual que é a casa de Deus? Cristo.
Lá em João 2 fala: destruí este santuário e em 3 dias eu reedificarei. Você está louco, Jesus? Você tem que ser morto, porque levou 46 anos para edificar esse templo e tu dizes que é com 3 dias? Mas ele falava do seu corpo. Ele é a morada do Pai, Cristo é a nossa morada também. Por isso que ele fala lá em João 15: habitem em mim e eu habitarei em vocês. Que lindo, irmãos! A nossa morada é eterna, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é eterno. João 10, 28: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa isto! Ah, Cristo bendito! Ele diz assim, então entrou o rei Davi na casa do Senhor e ficou perante ele e disse: Cristo, nós só podemos ver a face do Pai em Cristo. Quem sou eu? Irmãos, é bom reconhecer isto. Às vezes nós queremos ser muita coisa. O que nós somos, irmãos? Hoje somos filhos de Deus. Nós gostamos de ser sempre o melhor, falar sempre boas coisas para chamar a atenção das pessoas. Você não precisa disso, irmão. Você foi crucificado, você morreu. É Cristo que é a sua vida. Que coisa linda, irmãos. Ele disse assim: quem sou eu? Quem sou eu? Senhor Deus, e qual é a minha casa? A casa de Davi não ainda havia se manifestado, mas Davi era uma figura da casa de Deus. Davi era uma figura de Cristo. E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Agora olha o 19: foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor Deus? Meu Deus, queridos, Davi, depois de todas essas coisas, ele estava dizendo para o Senhor assim: Senhor, o Senhor já nos proveu de tudo, nós temos tudo, mas Senhor, isto ainda é pouco aos teus olhos? Davi está dizendo: Senhor, Senhor, chega, é muita coisa, é muitas vitórias, é muito suprimento, eu preciso de pouca coisa. Como depois ele disse lá no Salmo 27, versículo 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Queridos do céu, que maravilha! Então olha aqui: foi isto ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Isso aqui nos pegou, isso aqui chegou até mim e a você. Tempos distantes é o nosso tempo da realidade espiritual, que temos, que somos casa de Deus e Cristo é a nossa casa. Você está compreendendo aqui? Como que Davi poderia falar isto, se não fosse inspirado pelo seu Espírito? Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. É para você também saber, irmãos, que se você de fato educou os teus filhos no caminho, para tempos distantes, as necessidades deles serão supridas também em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso, irmãos? É lindo demais, é precioso demais. Então, nunca, por favor, entenda o que estou te dizendo, nunca se preocupe com necessidade alguma. O profeta Isaías vai mais longe ainda, dizendo algo muito especial ainda. O problema nosso é que nós achamos que precisamos de coisas e aquilo que vai nos trazer satisfação. Se você não tem satisfação em Cristo, se não satisfaz você, você vai ter que passar
a eternidade inteira no inferno, para todo sempre. Irmãos, isso é muito sério, irmãos, sério demais. Agora, você quer ver como que o nosso Pai, Ele cuida de nós? Abra lá no profeta Isaías, capítulo 49, Isaías 49, versículo 14 e 15. Que coisa linda é isso, irmãos. Então, nós temos que chorar diante desses textos da palavra de Deus, em louvor e gratidão ao Senhor, porque Ele fez e nos deu tudo, e prometeu coisas para nós aqui. Olha só, Isaías 49, versículo 14. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Aí o Senhor responde no versículo 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti, porque na palma das minhas mãos eu te gravei. Irmãos, não é maravilha isso aos nossos corações? Não nos edifica, não nos restaura, não nos fortalece, não nos dá ânimo, não nos dá coragem para sermos vencedores, para caminhar essa carreira cristã que nós temos vivenciado aqui, irmãos. Então, queridos, Deus em Cristo há de suprir em glória cada uma das nossas necessidades. Agora, essa palavra riqueza no grego é ploutos. Essa palavra ploutos, ela significa plenitude, ela significa abundância. Então, as nossas necessidades serão supridas de uma forma plena e abundantes. Isso é maravilhoso. Porque, irmãos, tudo que emana de Deus para mim, para você, para nós, é rico. Lembra, por exemplo, o Senhor Deus, até para o nosso arrependimento, Romanos 2 fala assim: porventura você ignora que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento? Fala da riqueza da sua bondade, ignorando que a bondade dele, muitos ignoram, que a bondade dele é que te conduz ao arrependimento. Romanos 2, versículo 4. Muito lindo aquele texto lá, irmãos. Queridos, vamos abrir no Salmo 34, o Salmo precioso. Vamos ler alguns versículos do Salmo 34 aqui, naquilo que concerne também as nossas necessidades. Vamos ler aqui alguns versículos, irmãos, o versículo 4, 5, o 4 e 5. Umas necessidades nossas também, muitas vezes é medo. Diz assim, Salmo 34, 4: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu não sei que tipo de temor você tem, mas fala temores. O ser humano, até tem muitos filhos de Deus que tem muitos temores no seu coração, muitos medos. Mas quando eu busco o Senhor, a primeira coisa, Ele vai te acolher e livrar você de todos os teus temores. Verso 5: contemplai-o. A palavra contemplai-o aqui, a ideia é de medita. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Agora, irmãos, olha o versículo 9 e 10 desse mesmo Salmo: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Agora, olha o versículo 15. Esse versículo aqui, irmãos, tem
rendido ao meu coração tantas coisas boas, tanto descanso, tanto refrigério. Olha o versículo 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos, atentos ao seu clamor. É os justos, aquele que foi justificado em Cristo, Romanos 6,7, aquele que morreu justificado está do pecado. Então é para esse que o Senhor olha. Para quem eu vou olhar? Para aquele que treme da minha palavra. É para esse que eu vou olhar. Está vendo aqui? Agora olha o versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos. É uma grande necessidade nossa, salvação da alma, uma alma resgatada dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Romanos 8 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você vê, irmão, que nada é fora de Cristo, nada é fora dele, tudo é nele, é ele e está nele de uma forma tão linda. Então, queridos, Deus o Pai, Ele vai nos suprir todas as nossas necessidades que provém do sacrifício de Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. E claro que nós fomos unidos na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição juntamente com Ele. Irmãos, que necessidade que Ele não vai nos suprir? Porque depois da ressurreição de Cristo, irmãos, pode ter certeza, não lhe faltará absolutamente nada para mim, para você, porque Ele possui todas as coisas e tem uma capacidade inesgotável de suprir as minhas e as suas necessidades. Todas elas serão supridas por eles, porque Deus, Ele é infinitamente glorioso e infinitamente gracioso. Ele é o Deus de toda graça e Ele é capaz e está disposto a prover cada uma das nossas necessidades. Abra aqui, por favor, no Salmo 84, Salmos 84, versículo 11 e 12. 11 e 12. Veja aqui, irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Versículo 11. Irmãos, eu louvo ao Pai porque Ele colocou tudo isso em nossas mãos. A Bíblia na nossa mão e a palavra dEle deve descer para o nosso coração. Salmos 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O que é andar retamente? É viver uma vida de cruz, retidão, morte, reto. O versículo 12: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Agora, aqui ele disse aqui no versículo 11, que nenhum bem sonega aos que andam retamente. Você já leu o contexto desse salmo? Do que ele está falando aqui? Do que o salmista está falando, irmãos? Então aqui ele parece que está extravasando, né? Nenhum bem sonega. Ele falou muitas coisas boas aqui. Fala que ele é o nosso escudo. Versículo 9. Olha, o nosso Deus, olha, ó nosso Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Queridos, nenhum bem sonega. Mas qual é o contexto aqui que ele está falando disso? Vamos ver o contexto aqui, irmãos, e nos alegrar também. Ele diz assim, o verso 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Queridos, qual que é o contexto aqui? Casa do Pai. Na casa de papai, será que tem necessidade? Você se lembra? Muitas pessoas falam, eu passei fome na minha infância. Mas olha,
pode ter certeza, se houver alguém aqui que passou necessidades na sua infância e seu pai não pôde prover, pode ter certeza que teu pai chorou em silêncio por ver você em necessidade. Quantos pais têm seus corações hoje arrebentados quando o filho fala para o pai assim: pai, eu queria tanto, pai, uma camisa nova, queria tanto uma calça nova, e o pai trabalhando ali na roça ou num trabalho que ganha um salário, não pode suprir a necessidade do seu filho. Como fica o coração desse pai? Mas na casa do papai aqui não vai ter necessidade, porque ele fala aqui o seguinte, o verso 3: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Agora olha o 4, essa é a experiência do salmista, profundamente feliz. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Como vamos louvá-lo perpetuamente, se na casa do Pai Ele é o Senhor de todas as coisas? Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Irmãos, você habita na casa de Deus? Vamos lá na igreja, a igreja lá, que um monte de tijolos, isso não é casa de Deus. Esse local onde nós nos reunimos, isso não é casa de Deus. Aqui é o lugar onde a igreja, que é a casa de Deus, e nós temos Cristo como nossa casa, que nós nos reunimos. Um lugar agradável, muito confortável, não é assim? Mas bem-aventurados é o que habita em tua casa. Qual que é a casa de Deus, irmãos? Cristo. Cristo é a casa de Deus, e nós somos a casa dele, provisoriamente, porque logo nós vamos para o edifício, onde todos nós estaremos habitando naquele edifício. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Nele nós temos um edifício, não é casa feita por mãos humanas. Então, os que habitam em Cristo louvam-te perpetuamente. Verso 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, e só a cruz pode aplanar os nossos caminhos, o qual, passando pelo vale árido, vale de Baca, vale do choro, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Irmãos, que coisa linda é isso, irmãos. O que te falta? Nada, porque nós temos tudo que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é meu tudo, Ele é o seu tudo, Ele é o nosso tudo. Então, Ele vai suprir, irmãos, como Ele prometeu na sua palavra, as nossas necessidades segundo as riquezas da sua glória, mas em Cristo Jesus. Fora de Cristo não tem nenhuma riqueza. Paulo escreveu assim, Efésios 3:8, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Há um alto padrão de suprimento no Senhor, padrão tão elevado, irmãos. Quais são essas riquezas aqui na terra que Ele vai nos suprir? Lembra do Salmo 24? Olha o que diz o versículo 1 aqui. Salmos 24, verso 1. Irmãos, isso aqui é para nos deixar bastante seguros, tranquilos e desfrutar. Falei Salmo 24? Salmo 24, né? Olha o seguinte. Será que esse aqui não tem condições de suprir as nossas necessidades? Olha o verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Mas não é só a terra, o mundo e os que nele habitam. Esse que tem tudo,
esse que tem tudo, tem a competência de suprir a minha e a sua necessidade. Agora, irmãos, uma questão prática aqui para nós concluirmos. Ele é o seu Deus e Pai? Se Ele não é o seu Deus e Pai, você nunca se chegou a Ele pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, as promessas do cuidado do Pai na palavra de Deus não são para você. Mas se você de fato creu naquela obra consumada do Calvário, que você foi atraído e incluído na sua morte, crucificado e morto e sepultado juntamente com Ele, Deus o Pai, quando trouxe Jesus dentre os mortos, lhe ressuscitou também e colocou você num lugar muito elevado, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, uma pergunta aqui. Quando você de fato está em Cristo, você vai encontrar o Senhor inteiramente e consistentemente fiel em tudo aquilo que Ele lhe prometeu. Eu vou ler só 3 versículos, não vamos nem comentar sobre ele, o nosso horário já está bem avançado. Mas abram comigo em 1 Reis 8,56. Se você está em Cristo, se você de fato está descansado na verdade do Senhor, essa promessa aqui é para mim e para você. Então, é uma promessa linda que Ele fez lá, foi de que as nossas necessidades seriam supridas em Cristo Jesus. Agora, olha o versículo 56. 1 Reis 8,56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Está vendo aqui, irmãos? Nenhuma promessa dele falhou. Abra aqui, volta um pouquinho para trás em Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué 21, versículo 45. Mais uma promessa aqui, afiançando de que se ele prometeu, ele vai cumprir. Nenhuma palavra vai cair por terra, tudo vai se cumprir. Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Cumpriu todas. Mas isso aqui é o Antigo Testamento. Vamos ver o Novo Testamento para nós encerrarmos. 2 Coríntios, capítulo 1, apenas o versículo 20. Aqui nós vamos ler esse versículo e encerrarmos. 1, versículo 20. Diz assim: Ele tem competência para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós não, mas Ele tem competência. Diz assim: Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por Ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Então Paulo poderia dizer tranquilamente, sem sombra de dúvida, por tudo aquilo que ele experimentou em realidade espiritual, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Não tenha dúvida disso, irmãos. Vamos orar. Pai, te damos graças, porque Tu tens sido tão gracioso para conosco, Pai. Te louvamos pelo privilégio de poder abrir a Tua palavra com liberdade. Quem somos nós, Pai, para sermos tanto amados pelo Senhor assim? Obrigado pelo tempo que passamos aqui meditando na Tua palavra. Continue falando conosco, Pai. Continue nos guardando. Continue, Pai, nos suprindo. E nos leva, Pai, a buscar as nossas necessidades em Ti. Porque nós sabemos, como lemos aqui em muitos textos, Tu és a fonte de tudo, Pai. E tudo que procede de Ti é ilimitado.
Aquieta o nosso coração para vivermos neste mundo sobriamente, olhando para Jesus Cristo, o provedor de todas as coisas. E em Cristo nós oramos. Amém.